Amém. Bom, boa noite a todos. Vamos orar ao nosso Deus para agradecer essa oportunidade que nós temos de estar estudando a palavra dele, né? Estudando a teologia, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, né? É a pastora Georgia Dantial aí, ó. Tchau. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui reunidos nessa plataforma online para aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai amado, que o Senhor esteja nos iluminando através do Seu Espírito, para que nós possamos compreender tudo, possamos assimilar o que o Senhor quer nos repassar nessa noite. Que o Senhor esteja cada vez mais nos guiando, nos mostrando o caminho correto. E eu te peço, Pai amado, nos ensina através da Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, irmãos, a nossa aula hoje continua sendo ética pastoral. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre essa ética. Eu vou só compartilhar aqui o slide com vocês, para que nós possamos absorver esse conteúdo de uma forma muito intensa, né? Porque esse estudo sobre ética pastoral, ele é muito importante para aquele que é líder, aquele que é um pastor na igreja, aquele que é um pastor auxiliar também, para aquele que é um diácono, um ministro de louvor. Qualquer pessoa que exerça algum cargo importante na igreja, essa disciplina é muito importante, porque ela nos ensina como agir da maneira correta. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Capítulo 3, parte 2? Então, o líder e a sua comunidade de fé. Amém. O líder e a sua comunidade de fé. Então, nós vamos estudar nessa noite o líder, primeiramente, no primeiro tópico aqui, o líder tem que delegar funções. A disciplina na igreja também vai ser abordado aqui nesse tópico aqui, a disciplina na igreja. A mudança de ministério por parte do líder. O líder e as questões financeiras. É muito importante também, nós vamos falar aqui. O líder diante dos elogios e críticas. Como o líder deve proceder diante de tanto dos elogios, como também das críticas, né? O líder diante dos seus opositores. Isso aqui nós teremos muito, né? Opositores, né? Na nossa caminhada, no nosso ministério. Nem todo mundo vai concordar com o que a gente faz, com o que a gente prega e com o que a gente ensina. Então, nós teremos opositores, isso pode ter certeza. O líder e a sua boa obra. Nós também iremos falar a respeito desse tópico aqui, que o líder tem que preocupar, em primeiro lugar, com a boa obra. Então, vamos falar aqui sobre o líder, ele tem que saber delegar funções. O que é delegar? Ele tem que saber distribuir funções diante dos seus liderados, né, da igreja. O líder aqui, quando eu falo líder, a figura principal aqui da liderança é o pastor da igreja, o pastor titular. Mas todas as outras pessoas que fazem parte da liderança, de uma certa forma, também enquadram aqui nessa condição de líder, porque ele lidera também algo. Né? Então, é dessa maneira aqui que nós vamos trabalhar. Então, o líder é o pastor titular da igreja e também qualquer pessoa que exerce alguma função de liderança dentro da igreja. Então, como nós já falamos aqui, o líder ele deve saber delegar funções, distribuir as funções
dentro do contexto da sua igreja. Ele tem que ter a percepção de que ele não tem a condição de fazer tudo. O líder não pode chamar sobre si todas as responsabilidades e querer fazer tudo dentro da igreja. O líder tem que saber distribuir as funções. E, além do mais, ele tem que saber observar os dons de cada um que está sob a sua liderança, né? Os dons para pôr cada pessoa no seu lugar correto, para não haver erros, né? Você coloca uma pessoa que não tem certa habilidade para exercer um cargo e, com toda certeza, o trabalho não vai desenvolver de forma satisfatória, né? A passagem bíblica que nós temos aqui, que fala a esse respeito, do líder distribuindo funções, delegando funções, está lá no livro de Êxodo, capítulo 18. O sogro de Moisés, com o nome Jétro, ele disse, né, ele faz a seguinte afirmação, que seria melhor que ele delegar funções, pois aliviaria o seu trabalho, né, dele, Moisés. O texto bíblico diz dessa forma. Vamos ler aqui o texto para a gente poder ter uma ideia melhor a respeito de que Jétro ele falou para Moisés. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante de Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber bem o caminho a quem deve andar e a obra a quem deve fazer. Procura dentro o povo. Aqui já é o importante, né? Que o sogro, que o sogro de Moisés fala por ele, que de maior importância é essa aqui, a partir dessa parte dos versículos aqui, ó. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles o chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefes de 10, para que o julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave dará a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Êxodo 18, 17 a 22. Então, aqui o sogro de Moisés, ele era um medianita. Deixa eu atualizar aqui, alguém entrar aqui, só um minuto. Pastor Duarte chegou aí. Vocês estão vendo o slide ainda, né? Ou não? Sim. Na aula passada. Sim, pastor. Na aula passada, eu nessa estava fazendo aqui, o slide saiu. Os irmãos perceberam, não? Não? Na aula passada? Eu não participei, não, da passada, não. Ficou o tempo todo mostrando uma tela que não era os slides. Oh. Aí ficou ruim, né? A gente até publicar, porque não mostrou a aula, os slides. Então, vamos lá. Então, ele recebeu do sogro dele essa instrução que foi de grande valia para Moisés. Moisés ficava ali o tempo todo, ele sozinho, julgando as causas, né, dentro daquele povo, milhões de pessoas. Né? Então, era muito difícil para ele ter que julgar as causas ali, e ele ficava muito cansado. E isso serve para nós, para a nossa igreja, para o pastor titular da igreja, o pastor João, e os pastores auxiliares também. Por quê? Não trazer sobre si toda a carga, ter que resolver tudo sozinho,
não ter que compartilhar com as pessoas as necessidades da comunidade de fé, da igreja, né? Então, é muito complicado. Fica muito sobrecarregado. Então, o que o sogro de Moisés fez foi dar ele esse conselho. E ele atendeu. E fez conforme o sogro falou para ele. O líder também, ele tem que ter a humildade, né? Todos nós temos que ter a humildade de ouvir. O grande líder é aquele que ouve as pessoas, aquele que compartilha das experiências das pessoas. É uma forma mais fácil de comandar, uma forma mais fácil de dirigir. É quando você compartilha e ouve também as pessoas. Isso é uma maneira muito prudente do líder, do comportamento, para o comportamento de um líder, né? Estar sempre ali ouvindo e compartilhando e dividindo a carga com as pessoas, né? Então, o líder humano ele tem que agir dessa forma, né? Então, é muito interessante esse aconselhamento de Jétro, né? Eu estava falando aqui que Jétro, ele era um medianita e ele recebeu Moisés logo após Moisés ter matado aquele egípcio. Moisés fugiu para a terra de Midian. E o surgimento desse povo, dos medianitas, eles surgiram de Abraão. O Midian, o patriarca dos medianitas, né, chamado Midian, ele era um dos filhos de Abraão, com Quetura. Abraão teve o filho da promessa com Sara, né, o Isaac, teve o filho de Ismael com a egípcia, com a Agar, né, e teve também mais 6 filhos. Depois da morte de Sara, ele teve mais 6 filhos. Veja que um idoso, né, e depois, mesmo assim, ele teve mais 6 filhos ainda, depois que a sua esposa Sara morreu. E um desses filhos chamava Medianita, ou melhor, chamava Midian, que deu origem ao povo medianita. E esse mesmo povo aqui, que Jétro pertencia, né? E Jétro era um sacerdote de Midian. E ele teve um bom conselho aqui, e ele tinha visto, né, que Deus fez grandes coisas na vida do povo de Israel, grandes coisas Deus fez ali, e ele viu como Deus tinha um compromisso com aquele povo. Aí ele veio juntamente encontrar com Moisés. Moisés relatou para ele tudo o que tinha acontecido, e ele deu esse conselho aqui maravilhoso para Moisés, o qual nós temos que também usar como exemplo na nossa vida ministerial, né? Delegar funções, distribuir funções para que nós sejamos bem-sucedidos. Moisés ouviu o conselho de Jétro e implementou, aliviando o peso de ter que resolver todas as pendências sem a ajuda de auxiliares. O pastor ele tem que contar com os seus auxiliares também para resolver as coisas as necessidades do povo, né? Aqui eu não estou falando nada de novo, que todos nós sabemos, mas nós temos que enfatizar nessa aula sobre ética cristã, ética pastoral, que há essa necessidade, essa divisão do peso, né? Senão fica pesado só para um. E outro assunto que nós vamos entrar agora é a disciplina na igreja. Isso é um assunto também muito importante, porque nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que sermos disciplinados. E a nossa regra de fé para a disciplina é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que estar pautados no ensino bíblico para cada vez mais nós podemos exercer e aplicar a disciplina no nosso meio, né? E aqui é um assunto de suma importância. Muitas vezes esse assunto tem sido renegado a segundo plano, né? As pessoas não estão se importando muito com a disciplina, principalmente na vida secular e dentro da família, dentro dos meios, né, da igreja também. Muitas vezes a disciplina é deixada em segundo plano, muitas vezes porque há um receio de ferir o sentimento das pessoas. Ninguém gosta de ser disciplinado.
Ninguém gosta de receber uma disciplina. Porque muitas vezes o ego, né, o egocentrismo está acima das coisas, de todas as questões, e a pessoa não quer receber a disciplina. Então, aqui, um assunto de suma importância diz respeito às questões de como o líder deve proceder diante da disciplina da igreja. Vamos falar aqui algumas questões. É um assunto melindroso, pois as pessoas têm muitas dificuldades de receber ações disciplinares, como eu já disse anteriormente. As pessoas têm dificuldades de receber a disciplina. Hoje, quando você vai aplicar uma disciplina em uma pessoa, você está sujeito a aquela pessoa não voltar mais na igreja. Porque elas estão num sistema do, igual eu disse anteriormente, né, do egocentrismo tão inflado que elas não aceitam a disciplina, elas não têm essa humildade. Mas aquele que tem um coração regenerado, aquele que foi salvo pela ação da graça de Deus, ele tem que ser humilde, ele tem que buscar essa humildade, ele tem que aceitar a disciplina, porque a disciplina vem daquele que está liderando. E aquele que está liderando, ele tem autoridade sobre o restante. Então tem que receber disciplina, não ficar com egocentrismo e achar que não precisa, que não é devida à disciplina. Tem que receber. Pois as pessoas têm muitas dificuldades. Qualquer que seja, quando recebe a disciplina, em muitos casos, sai da igreja alegando que o líder foi rigoroso. Isso acontece muito. Às vezes o pastor chama a atenção da pessoa, como tem muitas igrejas, muitas ofertas, né, para a pessoa congregar, ela não pensa duas vezes e sai da igreja. Até por coisas mínimas. Às vezes nem é questão de receber uma disciplina. É muitas outras situações que a pessoa vê assim, opa, não, eu não vou ficar nessa igreja, não, vou sair porque aconteceu isso e isso. Eu não acho correto, eu não acho que eu merecia, tal. Às vezes, né, fatos que eu falei, de menos importância, até uma pessoa que não cumprimentar a outra, muitas vezes há essa saída da igreja. Então, às vezes uma palavra ali, uma brincadeira, pessoas que saem da igreja por causa de uma simples brincadeira. Né? Então, é muito melindroso mesmo esse assunto. Um assunto muito melindroso e o pastor, os líderes, têm que saber tratar essa ação, tem que ter essa ação de uma forma muito pautada nas Sagradas Escrituras. Porque quando você é disciplinado através da palavra, a coisa fica mais simples de resolver. Mesmo assim, o egocentrismo fala muito alto. Como eu falei aqui, existe uma oferta muito grande, né? A pessoa pode ir para outra igreja a hora que quiser. Os pastores que recebem essas pessoas, muitas vezes não procuram saber o que aconteceu com o membro na outra igreja, já quer naquele afã de receber, de aumentar o número de pessoas, vai recebendo e não procura saber. Né? Tem um erro também que ocorre, né? Pode ser que o pastor que disciplinou foi realmente rigoroso, às vezes sim, mas na grande maioria, os casos de disciplina foi justa, a disciplina aplicada foi justa. Na maioria dos casos, realmente a pessoa erra, porque nós somos pessoas que cada um tem um pensamento e dentro de uma comunidade ali tem pessoas que pensam, né, diferentes. Então, é muito complicado quando você disciplina a pessoa e a pessoa não recebe a disciplina e procura sair, vai para outra igreja. E é por isso que nós temos que, primeiramente, exortar, disciplinar com amor, porque assim fica mais fácil da gente controlar essa questão da saída dos membros da igreja. Mas se for um caso que realmente a pessoa errou de uma forma escandalosa mesmo, e se a pessoa não aceitar a disciplina, é melhor que saia. Porque é melhor a pessoa sair do que contaminar o restante da igreja. Se for o caso, o pastor não deve abrir mão. Ele tem que disciplinar mesmo, né? Ele tem que disciplinar mesmo, e se a pessoa quiser sair,
que saia, porque senão vai contaminar, né, como diz a própria palavra, né, o levedo ali contamina todo o restante. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter como líderes, né? Como eu falei, né, não pode ser negociado, né? O erro da pessoa, a gente não pode negociar e deixar de punir, porque senão nós estamos, né, como líderes, passando a mão na cabeça, né, e acobertando o erro das pessoas, aquilo ali vai ficar dentro do seio da igreja, as outras pessoas, membros da igreja, também irão observar isso, e a tolerância com o pecado não pode ser negociada de forma nenhuma. Não pode. Nós somos o corpo de Cristo, e tem que ser baseado na palavra, né? Nós temos que basear na palavra, e, se precisar, nós temos que agir e não pode negociar, mesmo que acarreta a perda desse membro para outra igreja. Então tem que, tem que haver a disciplina, porque senão vira uma questão que não vira uma bagunça. Cada um faz o que quer, cada um age da maneira que quer. Tem um exemplo de um pastor que ele foi pregar na igreja, e quando chegou lá na igreja, lá, o pastor chegou para ele e falou assim: ó, não prega sobre pecado, não, tá? Porque aqui, ó, tem pessoas aqui que não, que não pode receber uma pregação a respeito de pecado, porque ela está em pecado. Então, não fala sobre pecado, não. Então, o que você quer dizer? Fica difícil. Você vai chegar para pregar para uma igreja, a igreja tem que conhecer, tem que saber a respeito do pecado, porque se a pessoa não entender o que o pecado, como o pecado age, não vai haver arrependimento, aí você não pode falar sobre pecado, né? Às vezes a pessoa tem um dízimo bom, aí a pessoa, um dízimo bom, todo dízimo né? Mas um dízimo maior, a pessoa não pode receber uma palavra de exortação, não, porque ela pode sair da igreja. Então, isso não pode ser negociado. A disciplina não pode ser negociada, a igreja tem que saber, os líderes têm que saber como exercer essa disciplina. Aqui, esse autor aqui, Cícero Manuel Bezerra, que foi meu professor lá no curso que eu fiz, ele disse aqui, ó, ele faz uma citação aqui, dizendo: o perigo que os líderes de igreja correm quando busca beneficiar-se de modelos funcionais é facilmente negligenciar a importância do caráter espiritual do processo. Então, nós estamos aqui agindo debaixo de uma autoridade espiritual, autoridade de Cristo. Essa autoridade, ela é espiritual, a autoridade de Deus, ela é espiritual. Então, nós temos que agir como pessoas espirituais também. Vai disciplinar? Ore. Ore antes, busque do Senhor como a maneira correta como você vai exercer essa disciplina. Deixa eu autorizar mais alguém aqui a entrar. É o Manuel. Seja bem-vindo, viu, Manuel? O slide permanece, né? Então é o seguinte: Deus quer ser conhecido, e para que isso aconteça, as pessoas que o servem, devem transmitir para a sociedade um bom testemunho. Este é um dos principais valores do Evangelho, revelar Deus às pessoas. Amados irmãos, uma igreja que caminha centrada, pautada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa de Deus, tendo cada vez mais, tendo a Bíblia como seu principal fundamento, o que ocorre? A igreja vai ser uma igreja que dará um bom testemunho de Deus, uma igreja que ora, uma igreja que estuda a palavra, que aprende, uma igreja que ela disciplina os seus faltosos, uma igreja que impõe regras para cada vez mais a obra do Senhor ser feita de maneira grandiosa. Então, essa igreja ela é reconhecida. Uma vez que essa igreja é reconhecida como uma igreja
de Deus, com a igreja, com a casa do Senhor, com o corpo de Cristo, quando essa igreja é reconhecida dessa forma, ela vai dar um bom testemunho de Deus. E ela vai revelar os valores de Deus para as pessoas. Então, as pessoas, não pensem vocês que as pessoas não estão observando. Mesmo as pessoas que não estão na igreja. Elas estão observando atentamente cada membro que está ali na igreja. Elas estão observando, elas estão olhando. Elas estão vendo o que está sendo feito. Mesmo que não pareça, mas elas estão vendo. Principalmente nossos parentes, nossa parentela. Nós somos observados o tempo todo pelos nossos parentes, pelas pessoas da comunidade nossa, que nós vivemos, né? Aquela pessoa que trabalha ali na padaria, aquela pessoa que trabalha no comércio ali, todos estão observando as atitudes da igreja, dos membros da igreja. Com certeza, aí no bairro Vitória, aí, embaixo, aí, o pastor João é conhecido por todos como pastor. Com certeza. Todo mundo aí sabe que o pastor João é um pastor da igreja. O pastor Duarte também, lá na região dele, era conhecido, no serviço dele, ele é conhecido como pastor. E está sendo observado. Então, nós temos que ser, primeiramente, disciplinados. Porque, assim, nós sendo disciplinados, nós vamos revelar esse bendito evangelho de Deus às pessoas. E as pessoas vão querer conhecer o nosso Deus. As pessoas vão querer conhecer esse Deus que eu sirvo, que me torna uma pessoa tão bem disciplinada, tão bem, que se apresenta tão bem diante das pessoas, que paga suas contas em dia, que não dá calote em ninguém. As pessoas observam isso. Olha lá, que fulano de tal ali, ó, é daquela igreja ali e tal, e não paga nem fogo na roupa. Vamos falar um pouco mais à frente aqui dessa questão da vida financeira. Mas isso aqui é só uma amostra de como nós temos que ser disciplinados. E é uma disciplina. Quando você é uma pessoa que tem disciplina na sua vida financeira e paga as suas contas, é uma forma de ser disciplinado. Isso transparece, né? Teve um certo momento aí que há uma história, né, que eu creio que ela é verídica, que há estabelecimentos comerciais aí que não gostam de vender para crente. Porque o crente não tem essa disciplina de estar pagando as suas contas em dia, dando calote, né, às pessoas, né? Eu tenho assim que eu tenho até um testemunho, assim, uma história de vida minha, né, que aconteceu lá deve ser na década de 70, né, no começo ali na década de 70, 75, 1975, a minha mãe se converteu ao cristianismo, se converteu ao Jesus, aceitou Jesus e foi fazer parte da igreja, chamada na época, e tem até hoje lá, Caminha Jesus, lá no bairro Maria Gorete. Ela foi lá naquela igreja, começou muito bem. E a minha mãe é costureira, era costureira, né? Fazia roupa para as pessoas. Aí minha mãe começou a fazer roupa para as irmãs da igreja. Começou a trabalhar muito, né, ali. O que aconteceu? As irmãs não pagaram a minha mãe. Deram calote da minha mãe. Aquilo revoltou ela tanto, né? Ela não era assim, era uma nova convertida, né? Por assim dizer. Aquilo ficou tão, foi tão revoltante para ela que ela saiu da igreja, desviou. Aí ela desviando, os meus ela 5 irmãos, né? Eu mais 4 irmãs, mais 4, né? Desviamos, né? Que ela que levava a gente para a igreja. E eu, para a honra e glória do Senhor, eu não consegui voltar. Muitos anos depois, mais de 30 e tantos anos depois, eu voltei. E uma irmã também minha lá, abaixo de mim, também voltou. Mas os outros não. Os outros não voltaram nunca mais. Veja como que é essa questão aqui do evangelho revelar Deus para as pessoas. Então, eu tenho mais 3 irmãos lá que estão assim, sem
essa perspectiva da salvação por causa desse fato. E muitas vezes, não raras vezes, acontece isso dentro das igrejas. As pessoas têm essa falta de disciplina em honrar suas contas, né? Então, é uma coisa muito, muito séria mesmo, muito séria. Nós temos, né, que ocorre, né? Agora, nós vamos falar aqui, irmãos, de uma outra questão ética, que é muito importante também. Quando o ministro, né, o pastor, ele tem que mudar de igreja. A nossa igreja, a nossa congregação não tem muito isso, não, porque os pastores, né, os presidentes são fixos, né? São os pastores da igreja são fixos. Porém, há igrejas que esse ministério ali de liderança, ele é itinerante. Aí um pastor fica um tempo, depois troca ele, entra outro, e assim por diante. E o que nós vamos falar aqui é dessa troca de pastores. Também, se há alguma situação que um pastor ele tem que sair da igreja para ir para um outro ministério. Então, nós temos que agir com ética nessa questão também. Aqui, algumas situações, o líder, ministro, pastor, seja lá qual for a maneira que a gente chama, né, que é essa chamada, se vê na necessidade de mudar de ministério. Quando isso ocorre, teremos que abordar as causas e adotar algumas precauções. Então, quer dizer, se há a necessidade, o pastor tem que, né, por um motivo ou outro, vai sair da igreja. Como que ele deve se portar, né? Como que ele deve conduzir essa situação para que não reflita negativamente e nem prejudique a ação, a vida cristã e a maneira como a igreja está se encaminhando, né? Ou seja, não prejudicar o corpo de Cristo. Nós temos que ter esse entendimento, porque a igreja local, ela tem várias denominações, porém, o corpo é só um. Se você prejudica esse corpo de Cristo, você será duramente, severamente penalizado, porque você prejudicou, não foi uma denominação tal, e sim o corpo de Cristo como um todo. Então, aqui, ao se desligar do ministério, seu pastor ocupava uma função de presidente, que é um pastor titular, né? Este deve entregar a direção na maior transparência. Então, ele vai entregar o pastor substituto, ele tem que ser transparente. Ele vai falar a verdade, o que está acontecendo na igreja, vai passar para eles, o pastor que estiver entrando, toda a dinâmica da igreja, sem omitir, porque se trata, como disse anteriormente, do corpo de Cristo, né? Na maior transparência possível. Tem casos, irmãos, que quando o pastor é trocado, ele sai da igreja e vai para outra, ele tem vezes que ele leva até a chave do gabinete. Ele não deixa nem a chave lá para o outro pastor que vai entrar no lugar dele. Tem exemplos disso. Ou então, se tiver alguma coisa em caixa, um dinheiro em caixa, ele vai, pega tudo, limpa o caixa e leva consigo. Nós temos que lembrar que os recursos da igreja, ele não pertence a pessoas, ele pertence a Deus. Então, se a gente agir dessa forma, nós estamos prejudicando o ministério, né? O ministério do Senhor. Então, se tem uma coisa que é certo, que é líquido e certo, essa pessoa vai pagar por isso. Vai pagar, não tem como. Deus ele não comunga com esse tipo de situação. Vai pagar. Uma falta de ética muito grande. Até a chave da igreja a pessoa leva. Em casos mais extremos, né? Mas isso aí já ocorreu. Né? Então, como eu disse aqui, proporcionar ao sucessor pleno conhecimento da dinâmica. Né? Qualidade, né? Oi? Quem falou igual? O irmão falou alguma coisa aí? Não, né? É o seu microfone ligado. Então é o seguinte. Estou voltando aqui. O reino é de Deus.
e o corpo é de Cristo. Tudo pertence a Deus. Portanto, há necessidade de agir com bom senso. Quando eu falo, irmãos, pastor, aqui se estende, aqui, né, já pode fazer uma extensão aos outros líderes também, seja os pastores auxiliares, seja os diáconos, seja até os próprios membros. Você tem que agir com ética na hora da mudança de ministério. Agir com ética, ser ético, porque ali ó, o reino é de Deus e o corpo é de Cristo. Então, se você prejudicar esse reino e prejudicar o corpo de Cristo, você vai ser penalizado. Mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai te cobrar isso. Porque Deus ele é um Deus de justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E agora vamos falar um pouco do líder recém-chegado. É salutar, né? Que ele tome algumas precauções. Então, por exemplo, o pastor chegou na igreja. Ele veio na igreja de fora e chegou. Assumiu a igreja, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar dialogar ali com as lideranças da igreja. Ele tem que se inteirar do funcionamento, como que a igreja funciona, como que a dinâmica da igreja, como ela funciona, o que é mais corriqueiro que aconteça ali. Tem que saber tudo a respeito da igreja. E dar um tempo, observar durante um tempo, não tomar decisões drásticas. Aí chega na igreja, aí já começa a mudar tudo. Isso é muito perigoso e também antiético. Não é a maneira correta de agir, né? Às vezes a igreja demorou muito tempo para chegar naquele ponto. Às vezes demandou um trabalho muito grande do pastor que estava lá. Aí chega um pastor, vai e muda tudo de uma hora para outra. Isso é um choque muito grande. Às vezes ele não observa as coisas boas que estavam fluindo na igreja e chega lá e põe as medidas dele lá e atrapalha tudo. Isso acontece muito também na política. Quando um governador está fazendo um bom trabalho, ele sai, aí chega o outro e muda aquela coisa boa que o governador anterior fez e começa a fazer de novo. Muitas vezes, muito, muito pior do que o anterior, né? Então, nós temos que observar isso também, né? Nessa questão de mudança. Essa mudança de ministério, né? E aqui, depois de conhecer tudo, e aí sim, o pastor que chegou na igreja começa a implementar as suas ideias, né? Começa a pôr aquilo que ele acha, que ele tem uma ideia a respeito dos ministérios da igreja, né? A respeito da espiritualidade, né? Ele tem que estar cada vez mais num diálogo, né, com Deus, através de oração, e também agir com ética, firmando na palavra do Senhor e na oração. Então, isso nós temos que entender. Toda mudança, no modo geral, ela traz assim uma apreensão por parte de todos. Mas, com o passar do tempo, você vai observando ali e vai se adequando, né? Outra coisa que também tem que ter cuidado, né, de não falar mal. Essa questão aqui da maledicência é muito complicado dentro dessa questão, né? Aí chega lá, começa a falar mal do anterior. Aí o anterior, o que saiu foi para outro ministério, está falando mal do que. Aí isso não condiz com o corpo de Cristo. Uma coisa que não condiz, uma coisa que está sendo contrário à dinâmica do corpo de Cristo. Porque a denominação, a igreja local, é uma coisa. E o corpo de Cristo, ele engloba tudo, é o corpo, é a igreja dos salvos, né? Então, continua sendo o corpo de Cristo. Então, é uma atitude antiética, falar mal, né? A maledicência. E também é um pecado, né? Além de tudo isso, é um pecado. Se falar mal de outras pessoas, é uma ação pecaminosa. É melhor você chegar, chamar e conversar do que você ficar falando por trás, né? Mal de outra pessoa. Sim, agora vamos chegar aqui no que nós falamos anteriormente, né? Sobre as questões financeiras. Isso aqui, amados irmãos,
não é muito raro a gente ver escândalos nessa, nessa área financeira. Nós que somos aí estudantes de teologia aí, nós vemos aí na mídia questões de grandes escândalos a respeito dessa questão financeira. Desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e outras coisas assim que ocorre dentro da instituição religiosa. Isso é muito sério. Isso aí nos, ao contrário do que nós vemos aqui naquele slide lá que fala que nós temos que revelar Deus através das nossas ações, né? Isso aqui é o contrário. Você está degrenindo o nome de Deus através dessas ações erradas. Então, falar um pouco mais detalhadamente, né, dessas questões financeiras. Muitos escândalos têm chegado ao conhecimento do público em geral, né? Isso aí falou que está envolvendo igreja, que está envolvendo pessoas crentes, autoridades eclesiásticas, né? Pode ter certeza que vai dar ibope. A mídia vai atacar de uma maneira assim, sistemática. A mídia vai atacar, porque isso dá ibope, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso e os líderes das igrejas evangélicas, com relação às desvios de conduta na área financeira, é muito visado, né? Isso dá ibope. Escândalo financeiro prejudica drasticamente a imagem dos líderes e atrapalha o crescimento do reino. Como eu volto mais uma vez, se prejudicar o corpo de Cristo, o crescimento do reino, as pessoas irão ser penalizadas, mais cedo ou mais tarde. Então, nós temos que entender que a função que a gente ocupa diante da nossa igreja, e em todas as funções da igreja, ela reflete positivamente a imagem de Deus, ela reflete positivamente a imagem de Deus. Se a gente fizer coisas erradas, vai refletir negativamente a imagem de Deus. E cada vez mais isso prejudica o reino. Por quê? Porque afasta as pessoas. Às vezes as pessoas não é cristã e ela vê esses escândalos e ela se afasta. Isso é prejudicial ao reino, né? Ao crescimento do reino. Ainda continuando aqui falando das questões financeiras, quando eu falo aqui ministro, né, ou no âmbito interno da igreja, no âmbito interno da igreja, o líder deve administrar os recursos financeiros de uma forma bem satisfatória e com transparência. É até importante que tenha um concílio da liderança que ajude nessa questão da administração dos bens, né? Então, a gente fala sempre que que Deus não precisa de dinheiro, né? Ele é dono do ouro, da prata, mas a obra de Deus ela necessita de recursos. E esse recurso tem que ser gerido com transparência. Aqui tem uma expressão aqui que está entre aspas, né? Caixa preta. Caixa preta é aquele compartimento do avião, quando o avião cai, né? Aí procura essa caixa preta para ver o que as últimas transmissões foram feitas ali. Muitas vezes as igrejas também têm essa caixa preta. Ninguém sabe o que acontece. Ninguém sabe. Então, relativo a finanças, isso tem que ser transparente, tem que ser aberto. E para que todos tomem conhecimentos dessas atividades, né? Todo o dinheiro arrecadado, como os dízimos e ofertas, pertence à igreja, e não o líder, e não quem está à frente. Pertence à igreja. Nós já falamos aqui lá no slide passado que nessa situação aqui, os recursos pertencem à igreja. É para manter a obra do Senhor. Não é para a gente achar que nós que temos somos detentores desse recurso para nossos gastos pessoais. Não, isso é para a obra de Deus, né?
Aqui, aí o professor Cícero diz o seguinte: a fala do pastor é a base para que o ministério seja exercido com credibilidade. O uso do dinheiro deve ser exemplar, assim como se relaciona com o poder, não usando cargos ou títulos para tomar vantagem sobre os demais. Então, tem que ser dessa forma. Você não pode usar o seu cargo para obter vantagem sobre as outras pessoas, né? Tem que ser exemplar no trato com os bens financeiros da igreja. Seja fazer aqueles levantamentos a respeito das necessidades da igreja, dos gastos, das coisas que entram, das coisas que saem, fazer um balanço mesmo. O mesmo balanço que nós fazemos na nossa vida financeira familiar, tem que ser feito também ali. Só que na igreja há um movimento maior, um número maior de pessoas, e que as pessoas pensam que as pessoas entendem que essa questão tem que ser divulgada para saber os problemas. Primeiramente, para um concílio, e depois, por que não, fazer um balanço para levar ao conhecimento de todos, né? As igrejas de antigamente, eu tenho a igreja lá que a minha esposa fazia parte, eu vou citar aqui, mas não tem. Ela fazia, não vou citar o nome, não, né? Ela fazia parte da igreja, né? Há um tempo atrás. E ela falava que tinha reuniões para falar sobre essas questões financeiras, né? E as reuniões lá eram assim, eram aquelas reuniões ferrenhas mesmo, porque tinha que prestar conta de tudo, né? As pessoas procuravam saber, se interessavam mesmo para saber aonde que está sendo tal, sem, claro, ferir a autoridade dos líderes, né? Porque isso aí tem que estar acima de tudo, o líder ele é a autoridade, mas você saber de como que está sendo usado não é errado, não. Tem que saber, sim, tem que ser divulgado. Né? Tem que ser divulgado. Então, é muito, sim, interessante que haja dessa forma. Aí fica tudo às claras, né? Fica tudo às claras. E ele diz aqui, e aqui, deixa eu ver aqui, tá, infelizmente, muitos líderes se tornam verdadeiros ditadores e se acham no direito de não prestar contas a ninguém. Eu, com toda certeza, eu afirmo que não é o nosso caso. Não é o nosso caso da nossa igreja, essa questão da ditadura, né? O nosso pastor é muito aberto para a conversa, muito aberto para esse tipo de situação. Mas existem igrejas que é assim, que o pastor ele manda, os outros todos obedecem, e pronto, acabou, não tem que dar satisfação para ninguém. Aí muitos falam assim, não, eu vou dizimar, eu ofertar, e o pastor presta conta para Deus, lá, o problema é dele. Não é assim. Não é assim. O pastor tem que prestar conta para Deus e também para a igreja. Né? Tem que prestar conta, sim, para Deus e para a igreja. Porque só assim há uma transparência e o corpo de Cristo vai se fortalecer e crescer cada vez mais. Nós, como igreja. Então, essas questões aqui jogam por terra aquela questão de aquela pessoa ser ditador. Só eu, ninguém interessa os outros. É eu que estou aqui, é eu que vou fazer e pronto, acabou. Não preciso de pedir autorização para ninguém. Não é questão de pedir autorização, porque nós temos que entender que o líder tem autonomia para tomar decisões. Só que é o seguinte, as decisões que ele tomar têm que ser explicadas e levadas à congregação, levadas ao aprendizado, para que todos possam ter ciência do que está sendo feito. Aí vai ser, cada vez mais, agindo com essa atitude, será aberto ali um canal de confiança entre o pastor, entre os líderes e entre os membros da igreja. É questão de confiança. Nós temos que confiar um no outro. Confiar um no outro para sermos cada vez mais fortes
caminhamos ao alvo, né? Ao rumo, né? Então, muitas pessoas não têm esse entendimento. E algumas vezes também, os líderes, eles usam os textos bíblicos fora do contexto para legitimar o seu autoritarismo, né? E um texto que é muito usado é esse aqui, ó, não toque no ungido do Senhor. Né? Então, não é essa questão de tocar no ungido do Senhor, porque todas as pessoas aqui, nós temos interesse no bem comum, a igreja tem que crescer. Aí a pessoa fica usando o texto bíblico fora do contexto para poder dizer que ele é um intocável. Ele é um ditador, ele é um intocável. Não é muito raro, viu, irmãos? Tem muitas pessoas, muitos líderes que entendem dessa forma mesmo. Mais uma vez eu reafirmo, não é o nosso caso, graças a Deus. Graças a Deus. Então é o seguinte, ainda falando aqui das questões financeiras, né? O líder, de um modo geral, tem que ser íntegro nas questões das dívidas. Como nós falamos ali um pouco no slide passado sobre dívidas, né? O líder tem que agir dessa forma, tanto nas dívidas pessoais como as dívidas da igreja. Então, o líder tem que ter essa ação ética nas dívidas dele pessoais, também nas dívidas da igreja, né? As dívidas têm que ser pagas. Mais uma vez, eu enfatizo, irmãos. Se nós somos a igreja do Senhor, nós temos que agir com ética. A ética cristã tem que estar pautada na nossa vida. Não adianta você achar que você pode deixar de pagar suas dívidas, e achar que você vai crescer no corpo de Cristo. Você encomenda uma coisa, aí a pessoa faz, você vai e não paga. Não adianta a gente querer agir dessa forma e achar que Deus vai operar no nosso meio. Ele não vai operar no nosso meio dessa forma. Ele só vai operar quando há legalidade. Deus ele vai operar, Deus é um Deus, ele opera dentro da legalidade, né? Então, nós estamos vivendo atualmente, irmãos, uma crise ética nesse quesito. As pessoas acham que elas não devem ser responsabilizadas por suas contas. As pessoas elas pensam isso, que, não. Tem um ditado, né, que fala que devo não nego, pago quanto puder, né? Isso aí tá. Eu acho que isso é uma falta de ética, porque a pessoa está demonstrando que ela não se importa com as finanças dela, com as dívidas dela. Amados irmãos, quando às vezes acontece algum imprevisto, que eu fico devendo a alguma pessoa, eu perco o sono, eu não consigo nem dormir. Tanto a apreensividade em querer pagar minhas dívidas, fico sim, extremamente assim, né? As pessoas que põem a cabeça, os outros põem a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente, né? Como se nada tivesse acontecido. Não é assim que Deus age. Deus não age no meio de pessoas que fazem dessa forma, né? E se por acaso fugir o controle, tá, ocorreu ali uma dívida inesperada, tal, fugiu o meu controle, eu não tenho como pagar agora. O que você tem necessariamente que fazer, obrigatoriamente que fazer? Negociar com a pessoa. Dá à pessoa uma satisfação, pelo menos. Tem gente que deve a outra pessoa e trata a pessoa como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa super normal, que a pessoa o credor muitas das vezes, é o credor que está errado. Amizades acabam por causa disso. Você empresta uma coisa, a pessoa vai, não paga e fica seu inimigo ainda. Isso dentro da igreja, dentro da nossa vida eclesiástica, é muito danoso, irmãos. Nós temos que preocupar com nossas dívidas, pagar nossas dívidas, ser corretos. Se não tiver
uma coisa extraordinária, você conversa com a pessoa, pede ela um prazo maior, negocia com a pessoa, dá uma ciência para a pessoa. A mesma coisa a gente requer conosco também, né? E não adianta, não adianta. O devedor, ele pode até esquecer, mas o credor, ele não esquece nunca. Não esquece nunca. Ele vai passar o tempo que for necessário, mas ele vai estar com aquilo, ele vai estar com aquela lembrança. Fulano de tal, ele me deu calote. Né? Uma linguagem popular, né? Ele me passou para trás nessa área. Então, o pastor, ele deve ter cuidado, o líder deve ter cuidado, e nós também, na nossa vida familiar, nós devemos ter cuidado em adquirir empréstimos. E adquirir empréstimos e sem uma perspectiva de como nós vamos pagar. Se adquirir um empréstimo, você tem que ter certeza, né? Como que você vai pagar pelo empréstimo. Porque senão é melhor você não adquirir. E não se deve dar um passo maior do que a perna. Você tem que olhar ali e falar assim, opa, isso aí dá para mim, dá para me fazer essa conta aqui. Se não dá, então ficar pé no chão. Vamos dar o passo maior do que a perna. Tudo tem que ser calculado para que você não fique em dívidas com as pessoas. E que essa prática que estamos vivendo hoje, essa crise ética, não possa fazer parte da nossa comunidade, né, da igreja, né, como tudo, né, da comunidade de fé. Não pode. Não pode fazer parte da nossa comunidade de fé. As pessoas têm que se honrar, tanto o líder como os membros entre si, têm que honrar e pagar suas dívidas. Eu bato muito nessa tecla, e também o estudo que eu fiz sobre essa questão da ética pastoral fala muito a respeito dessa questão aqui, da questão financeira. Um erro que não pode acontecer também, irmãos, aqui já fala-se para os pastores, né? O líder que está à frente da igreja, os pastores titulares, os pastores também, os auxiliares, você pedir dinheiro emprestado para membros da igreja. Isso também é uma questão da ética, uma ética pastoral que nós temos que levar em conta. E tem que ser evitada essa prática. Porque, não raras vezes, há pastores que pedem dinheiro emprestado para membros da igreja, os membros emprestam de bom grado, confiando, né? Aquilo ali é um pastor da igreja, ele não vai deixar de me pagar. E muitas vezes o pastor vai e não paga. O líder vai e não paga. Generalizando aqui, o diácono vai e não paga. Essas pessoas, irmão, a chance delas se desviarem é muito grande. O mesmo aconteceu lá com o exemplo que eu dei lá com a minha mãe, se desviou. E apesar de que nós temos que entender que Deus ele tem os seus escolhidos, né? Se os meus meus 3 irmãos lá que não aceitaram a Cristo, se Deus tiver um propósito na vida deles, eles vão aceitar. E a salvação também é pela graça. Né? E nós também, de forma alguma, devemos nos julgar a culpa, né, em outras pessoas no que diz respeito à nossa salvação. A nossa salvação ela é individual, mas isso aí contribui. Essa questão contribui. Como contribuiu lá naquela época. Né? Como contribuiu naquela época e contribui até nos dias de hoje. A pessoa sai da igreja quando acontece isso. Dívidas que não se pagam. Aí nós estamos. Quem saiu se desviou, muitas vezes se desviam. Né? E também, no caso aqui, quem causou toda a situação, ela serve de pedra de tropeço para aquela outra pessoa. E Deus vai cobrar. Deus cobra. Deus cobra. Veja que eu não estou falando que. Eu não estou dizendo que. Fulano de tal se perdeu por causa disso. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que isso ajudou. Isso ajudou e Deus está vendo tudo, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. Então não tem como você fugir do saber de Deus, né? Como diz lá que é lá na Carta aos Romanos, né? Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Então não tem como você escapar do conhecimento da sabedoria de Deus. Isso vai ser lhe pesado, né? Deus vai lhe dar paga, com certeza. Você pode se arrepender, pode. Arrependa, mas paga também, tá? Não adianta você se arrepender e não saldar a dívida que você fez. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O líder, agora já não estou falando mais de questão financeira. Deixa eu ver as horas aqui para a gente não passar da hora, né? Começou 8h10, começou por volta de 8h10. Tem 1 hora de estudo. Nosso estudo é 1h30, tá? Então, até 9h40, nós podemos, dentro da ética, falar aqui desse estudo. O líder diante dos elogios ou críticas. Uma condição também que nós temos que estar sempre atentos. Aquele que é líder, né, o pastor, os pastores, o próprio diácono, aquela pessoa que, por certo momento, lá está pregando a palavra, naquele momento ali que ela está pregando a palavra, às vezes ela não é um pastor, não ocupa o cargo de liderança, mas ela naquele momento ali, ele exerce autoridade, né? Exerce uma autoridade, os líderes de grupos e todos. Nós temos que nós vamos aprender como devemos agir diante dos elogios, né? As críticas podem ser construtivas, né? Mas também elas podem ser destrutivas. Muitas vezes a gente recebe muito bem a crítica construtiva e recebe mal as destrutivas, né? Mas é assim que tem que ser. Quando a crítica é construtiva, você tem, se ela for favorável a você, porque ela é construtiva, se tiver alguma coisa pendente na sua ação, aí você vai tentar consertar o que está errado. Isso é muito importante a gente entender que quando uma crítica ela pode ser construtiva, ela pode te corrigir de alguma situação, ou também ela pode te fazer com que ela pode te corrigir na situação e fazer com que você melhore naquele quesito. Mas também ela pode ser destrutiva, né? Destrutiva é assim, quando a pessoa te critica sem o devido conhecimento de causa, sem a devida veracidade, né? Também isso acontece muito. Às vezes a pessoa não sabe a sua intenção e está te criticando. Critica por criticar, né? Por não gostar, por achar que você não merece estar ali naquela posição. Né? Enfim, é uma crítica destrutiva. Isso vai depender do contexto na qual elas forem feitas, né? O líder tem que tomar conhecimento das críticas, ele tem que avaliar se tem fundamento ou não. Aí você vai avaliar se aquela crítica a você tem fundamento ou não. E se tiver fundamento, imediatamente tem que procurar sanar essa crítica, a irregularidade. E no caso de não fundamento, você pode dialogar e com aquela pessoa que te criticou para esclarecer o que aquela pessoa pensa de você, esclarecer, tentar mostrar para ela que você não é aquilo. Então você tem que o diálogo. Outra questão também aqui é também importante é o diálogo, né? Você tem que ter um diálogo, sempre ter o diálogo como prioridade no seu relacionamento entre irmãos, né? Aqui, o próprio Jesus, ele recebeu críticas. Ele recebeu críticas e um certo desdenho, né, a respeito do seu ministério. Quando Jesus, essa passagem que tem em Lucas capítulo 4,
quando Jesus ele chegou lá na sua terra natal, o que ele fez? Ele chegou na sinagoga no sábado, ele abriu lá a palavra do Senhor e leu Isaías. E disse, né, que naquele dia estava se cumprindo o que foi profetizado pelo profeta. E ele chegou assim, que Jesus chegou para... Ele veio proclamar, né? O Espírito do Senhor veio sobre mim, ele falou, né? Naquele texto, me ungiu para evangelizar os pobres, tudo isso aqui que Jesus falou. Proclamar a libertação dos cativos, e também dar vistas aos cegos, libertar os oprimidos, e também apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus falou, já leu essa passagem lá na sinagoga. Aí beleza. Aí, no instante, está lá em Lucas 4, 23 a 30, diz assim, disse Jesus, essa palavra de Jesus, né? Depois que ele falou aqui, cita-me este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazendo-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias. Mas quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, nenhuma delas Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Então, quer dizer aqui, Jesus, ele fala aqui que a crítica que ele recebeu, né? Esse é o filho de José, filho de Maria, irmão de tal, tal. Ele recebeu uma crítica, né? Porque eles entenderam que Jesus vinha da parte de Deus porque ele pregava com eloquência, mas eles exerceram essa crítica. Mas esse aí não é o carpinteiro lá e tal, filho de José, filho de Maria, irmão de... Né? Eles criticaram Jesus. O próprio Jesus foi criticado, né? Jesus fala aqui que o profeta ele não tem honra lá onde ele está. O próprio Jesus ele foi criticado. E diz também, houve fome na época lá de Elias, e quem foi abençoado foi uma viúva gentílica. Houve também lá, tinha também vários leprosos lá em Israel, e que foi curado foi um sírio, né, que foi Naamã. Então Jesus falou assim que Deus ele age dessa forma. E as pessoas muitas vezes criticam injustamente, mas Deus ele não deixa de agir. Eu quero que vocês entendam isso. Deus não deixa de abençoar. Aquele que critica, Deus nem por causa disso ele vai deixar de agir. Ele vai deixar de fazer as bem-aventuranças no meio desse povo, inclusive abençoando até os de fora. Abençoando até os de fora. Então, nós temos que entender que críticas até o Senhor Jesus recebeu. Né? Então, e críticas dessa magnitude aqui foram críticas destrutivas. Né? Porque Jesus ele era perfeito. Então, críticas construtivas a respeito de Jesus não caberia. Jesus era perfeito. Né? Então, aqui, você não deve se importar com as críticas. Você deve absorver as críticas, procurar melhorar, entender que você tem compromisso com a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Né? Uma situação aqui que nós temos também que ressaltar, que às vezes a crítica ela não é feita diretamente, e sim pelo fato das pessoas não terem coragem de falar com você diretamente, elas começam a falar por detrás. Aí sim vem o pecado, né, da maledicência, do qual nós referimos a alguns slides passados aqui. Vem a maledicência. Então, as pessoas, se for criticar, irmão, chega para a pessoa, se for seu líder, chama no particular,
Se for alguma coisa que o líder fez que não agradou, chega lá e conversa com a pessoa. Olha lá, olho no olho, fala o que está acontecendo e tal. E nesse diálogo vocês vão chegar, né? Nós iremos chegar num ponto, um denominador comum, né? Isso é interessante. Mas ficar falando por trás, isso aí traz um desengano muito grande para o corpo de Cristo, né? Para a igreja, para a igreja de Cristo, né? Também aqui, o líder, ele não se pode exaltar com elogios demasiados. Por outro lado, ele não pode também se abater com as críticas, sabendo dosar essa situação. Se você faz um bom trabalho, você é digno de que as pessoas te elogiem, não tem problema, não. É bom que as pessoas, quando você recebe um elogio por um bom trabalho que você fez, você fica mais entusiasmado e procura fazer melhor ainda, né? Agora, se você também recebeu uma crítica, né, sobre o seu trabalho, não se deve abater também, falar assim, não, está tudo perdido, o pessoal não gosta de mim, pessoal... não age dessa forma. Dose essa situação. Dose essa situação e procura sempre melhorar. Porque o nosso alvo, ele é Cristo. O nosso alvo é Jesus. É bom você receber elogio? É muito bom. Isso aí te dá muita força para você continuar o seu trabalho. Mas se caso houver crítica, essa crítica for construtiva, você também não se deve abater. E se for destrutivo também, você não se deve abater por isso. E achar que está tudo perdido, que tudo que você fez não valeu de nada. Essa é a questão do líder diante dos elogios, né? Que eu falei. Aqui nós vamos falar um pouco do líder diante dos seus opositores. Amados irmãos, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, melhor dizendo, ela tem opositores. E o principal dele é o nosso adversário, né? E ele vai fazer uma oposição ferrenha à liderança da igreja, porque ele não quer que a igreja cresça. Também há dentre as pessoas também opositores que ficam também fazendo com que, vamos dizer assim, na linguagem popular, torcendo para que aquela coisa não flua. Há rivalidades entre o que acontece e uma pessoa não quer que a outra sobressaia em uma determinada área. Muitas vezes isso é típico do ser humano, né? Porque o ser humano tem isso. Nós, como seres decaídos, no nosso íntimo, algumas vezes nós agimos dessa forma. Aqui eu falo da inveja. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar com esse sentimento negativo que é da inveja, né? Tem até uma passagem bíblica que fala que a inveja ela pode até apodrecer os ossos, né? Então nós temos que lutar contra isso o tempo todo. Orar pedindo a Deus para tirar esse sentimento da nosso coração e tal. Mas tem pessoas que não têm nenhuma preocupação com isso. Elas sentem invejas e se opõem à obra que o outro está realizando sem nenhum tipo de constrangimento. Ela não tem problema nenhum em atrapalhar. E não na área, não como assim uma área assim, subjetiva, não. Ela parte para a área objetiva. Ela começa a fazer ali coisas objetivas para que o seu ministério não vá para frente. Começa a agir efetivamente para que o ministério não vá para frente. Aí o líder, o que tem que fazer? Tem que orar. Muito, gente. Tudo isso aqui que eu estou falando aqui, primeiramente, para fundamentar aqui, é a oração. Nós temos que orar o tempo todo. Porque nós não iremos conseguir fazer a obra de Deus, nós não iremos fazer com que que a obra de Deus caminhe sem a oração. E a oração, igual o apóstolo Paulo fala, né? É orar sem cessar mesmo. Tem que orar sem cessar. Porque a oposição é muito grande, tanto na área espiritual, quanto tanto na área natural, né? Na área aqui no nosso meio, na área terrestre aqui. A oposição vem de todos os lados.
para que a obra não sobressaia, né? Então, não existe um pensamento unânime a respeito das ações de um líder. É por isso que eu falo mais uma vez, né? Busque em oração. Na hora de tomar uma decisão, ore primeiro. Porque se você orar, quando você ora, Deus ele te dá o direcionamento. Uma vez Deus te dando o direcionamento, aí acabou, os opositores caem por terra. Caem por terra. Agora, se houver a falta de oração, aí fica difícil. Fica difícil, porque muitas vezes a gente vai fazer um trabalho, vai desempenhar um trabalho, a gente quer desempenhar com as nossas próprias forças, né? As nossas próprias qualidades e tal, aí não adianta. Quando você vai fazer um trabalho, você tem que, primeiramente, orar para que as barreiras espirituais fossem serem quebradas e, a partir daí, você começa a fazer a obra do Senhor. Quando tem um trabalho na igreja, trabalho de homens, de jovens, não estou falando nada novo aqui, não. Estou só relembrando que a gente tem que seguir, como que a gente tem que agir. Tem que haver, primeiramente, pessoas que orem para que aquele trabalho possa obter êxito. Tem que ter oração. Sem oração você não consegue nada. Tem até uma citação aí que diz que se você orar pouco, você tem pouco poder. Se você orar muito, você tem muito poder. E se você não orar nada, você não tem poder nenhum para exercitar, para fazer as coisas de Deus, né? Então tem que orar mesmo e colocar Deus à frente dos nossos projetos, e sabendo que, se for projeto de Deus, o nosso projeto de Deus, se for de Deus esse projeto, ele vai se cumprir. Eu penso que para mim poder dar uma aula hoje aqui, de teologia aqui nesse curso, se não fosse pela oração dos irmãos aí, eu não conseguiria fazer. Não conseguiria dar nem a primeira aula. Eu acredito, eu creio que existem muitas pessoas que oram por esse ministério. A mesma coisa também nos outros ministérios, né? O ministério de homens, de mulheres, de crianças. Se não tiver oração parte de todos, vai ter dificuldade. Não irá conseguir, nós não iremos conseguir fazer a obra do Senhor com excelência, né? Não vai. Então, a oração é a base, né? E o que nós estamos aprendendo aqui hoje, através da palavra de Deus, porque isso aqui, apesar de ter algumas coisas aqui que eu escrevi, mas esse estudo está pautado, irmãos, é na palavra de Deus. A base desse estudo aqui é a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos aprendendo a palavra e não esquecendo de orar também, no nosso momento de oração, né? Vamos ler aqui a seguir uma citação do Hélio de Souza, que também foi meu professor. Ele diz o seguinte: nem sempre teremos um resultado eficaz ao tentarmos lidar com os nossos adversários, né? Mas lutar é perseguir esse objetivo. Caso não consiga, a responsabilidade está entre a pessoa e Deus. Mas quando sabemos do antagonismo aberto ou oculto, quem nutre por nós, devemos ao menos agir no sentido de acabar com isso, pois a situação poderá se tornar ainda mais grave. Dialogue, pois na maioria das vezes evitamos a pessoa ou fazemos de conta que está tudo bem. Isso não resolve a questão, apenas adia o que pode tornar a coisa ainda mais grave. Comporte-se com ele assim como gostaria que ele agisse com você. Não seja contaminado pelo proceder dele. Ouça-o, pois muitas vezes ele tem razão e está aborrecido com você. Não esqueça que as decisões de um líder podem facilmente gerar certos problemas para alguns, mesmo quando tomadas com coração sincero. Se os opositores forem um grupo, busque conversar individualmente. O indivíduo sozinho pensa melhor, sem a pressão dos demais. Se conseguir ganhar pelo menos alguns deles,
a oposição se tornará mais fraca. Isso é quando tem uma oposição dentro da igreja. Que tem um grupo ali que está se opondo contra um determinado líder. O líder chega para eles e conversa separadamente, né? Chega para esse grupo e conversa separadamente. Você tem como a forma mais fácil de convencer quando você está conversando com a pessoa separadamente, porque o grupo, a pessoa em grupo, ela se torna mais assim suscetível a ideias erradas daquele grupo e se sente mais protegida diante daquele grupo. Quando você conversa separadamente, você tem essa condição de estar tirando o que realmente está no coração daquela pessoa. Muitas vezes a oposição que vem sobre os líderes, ela não é assim, nós não podemos levar assim somente pelo lado espiritual, é o inimigo que está, não. Nós temos que ver que às vezes tem algumas situações que podem ser resolvidas através dessa conversa, desse diálogo, né, que o professor Ignaldo fala aqui. Mesmo assim, não deixar de lado a oração e buscar o discernimento de Deus para que seja resolvida todas essas pendências, né, dentro da igreja. Irmãos, é muito interessante nós buscarmos, né? Eu sei que é muita coisa para a gente tentar pôr em prática, mas a gente tem que começar, né? E quando a gente começa, a gente já dá um passo importante para resolver muitos conflitos dentro da igreja, né? E o final aqui fala da boa obra do líder, né? Nós temos que entender que o líder, que a obra do Senhor, a boa obra do Senhor, é o nosso compromisso. Então nós temos que fazê-la. A boa obra, o nosso coração tem que estar com esse desejo de fazer a boa obra. Se o líder, o pastor, o diácono, o líder de louvor, o líder de ministérios na igreja, tiver o coração quebrantado para fazer a boa obra, ele vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Seu trabalho bem feito, né? Então você tem que ter a boa obra, no seu coração, a boa obra. Pelo contrário, se o líder tiver alguma coisa obscura no seu coração, um desejo que não é bom, ele vai se prejudicar e vai prejudicar também os seus liderados. Então nós temos que entender isso. Ter compromisso com a boa obra do Senhor. E a boa obra, ela nos dá assim uma satisfação. Quando você faz a obra de Deus, né, a boa obra, ela te satisfaz. É uma satisfação até pessoal, né? Você se sente feliz em estar fazendo a obra do Senhor, bem feita, né? Isso, você sente que você está agradando a Deus, e isso traz para você felicidade no seu coração, quando você está fazendo a boa obra bem feita, né? Você vê a igreja crescer, você vê a igreja aumentar de membros, você vê ministério fluindo, você vê a palavra sendo pregada, você vê almas rendendo aos pés do Senhor, tudo isso é a boa obra. E para a gente conseguir fazer essa boa obra, nós temos que agir com ética, principalmente os líderes, né? Aqueles que dirigem o ministério, tem que agir com ética. Então, falando aqui ainda da boa obra, né? Então, vamos passar aqui já para a conclusão, finalizando aqui. Então, o que nós falamos aqui nesse estudo? Nós falamos como o líder ele tem que delegar funções. Nós falamos também da disciplina na igreja, a mudança de ministério por parte do líder, o líder e as questões financeiras, o líder diante dos elogios e das críticas, e o líder diante dos seus opositores, e o líder e a boa obra do Senhor. Então, essa foi a aula de ética pastoral, o líder e a sua comunidade de fé. Hoje, nós vamos abrir aqui um espaço, então, para nós podermos estar falando, está respondendo algumas perguntas, né? Quem quiser fazer alguma colocação também, vamos abrir espaço aqui para que a gente possa fechar com chave de ouro, né, esse nosso estudo.
Alguma pergunta, alguma colocação aí dos irmãos? Pode abrir o microfone aí e falar, se quiser. Boa noite a todos aí. Eu estou vendo aqui que é muita coisa, né? A ética é um- uma grande obra, né? E se não for dessa forma, a coisa não anda, né? Então, o que eu vejo que é muita coisa, são muitos detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção e vigiar, né? Como o senhor acabou de falar aí, né, que sem oração nada vai para frente, nada, se buscar a presença do Senhor, não buscar a Deus antes de mais nada, nós não vamos conseguir, né? É isso aí que eu queria falar. E assim, e parabenizar o senhor pela explicação, pelo empenho, né? E está muito bom mesmo, está excelente. Amém. Deus abençoe, Marcelo. Obrigado. Igual aqui, né? Amém. Igual a gente fala, né? Que se não fosse pelas orações aí dos irmãos e a misericórdia de Deus, a gente não conseguiria fazer nada disso. Porque se Não. depender do nosso braço, da nossa força, a gente não consegue. Então nós temos que entender que é Deus que nos dá essa capacidade. Deus que nos dá essa condição de estar fazendo o trabalho e é para glorificar o nome dele, né? E a obra tem que continuar. Amém. Amém. A pastora Georgia está mandando aqui. Deixa eu só compartilhar com os irmãos aqui o que ela me disse. Ela está no chat, né? Ela diz o seguinte: glória a Deus, glória a Deus, bem explicativo, precisamos nos ajustar à ética. Oremos para essa obra em nós. Essa aqui foi as palavras da pastora Georgia, que está participando, e ela está sem áudio para transmitir. É isso mesmo, pastor. Deus abençoe aí. Aqui a gente tenta aqui fazer com que o reino de Deus cresça, né? A obra do Senhor aumente. Sim. Né? A obra do Senhor, ela cresça e as pessoas que tendo a condição de estar fazendo a obra com excelência, né? Aqui Sim. as condições, os desejos pessoais nossos, a nossa fica em segundo plano, porque aqui o objetivo é a obra de Deus mesmo, né? Passou. Pois não? Gostei muito também, foi muito Amém. explicado. Possamos cada vez mais estar melhorando, né? Na presença do Senhor, possamos praticar. E muito boa aula, viu? Parabéns. Amém. Deus abençoe, viu, irmã Lia? Amém. Gostei muito. Amém. Muito. Tá saindo, meu pastor? Tá. Tá dando para ouvir? Só Muito bom. a câmera tá desligada, o som tá bom. Mas é porque meu celular tá só com 2 pontinhos aqui, já tá doidinho para acabar de apagar. Mas foi muito bom. Deus abençoe o senhor e boa aula, muito boa aula mesmo, muito produtiva. Amém. Deus abençoe, pastor. E nós estamos juntos aí para fazer essa obra, né? Que ela é difícil, mas Deus ele nos capacita, viu, pastor? Amém. Se por um acaso eu sumir aí, é porque ele desligou. Hein? Amém. Amém. Então, vamos orar. Nós estamos aqui, nós passamos 7 minutos aqui do horário, porque essa aula foi muito conteúdo. Realmente foi 20 slides, né? Foi muito conteúdo. Isso é verdade. Então tá, então vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor mais uma vez, falar sobre ética cristã, ética pastoral, o qual é tão necessário no nosso meio, é tão necessário, Pai amado, para que a nossa comunidade de fé ela avance na excelência da pregação, na excelência do louvor,
na excelência do relacionamento entre os irmãos, na excelência do relacionamento entre os diáconos, os pastores. Ó, Pai amado, eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor até aqui tem nos conduzido. Eu te agradeço pela vida de cada um que participou aqui, da Eliane, do Marcelo, da pastora Georgia, do pastor Eduardo. Te agradeço também, Pai, pela vida do Manel, que participou também aqui durante um tempo. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas nas vidas deles e na minha vida também, Pai. Eu te peço que o Senhor coloque cada vez mais, esteja me capacitando para que nós possamos desenvolver esse trabalho. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O amor do nosso Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Tudo aquilo, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Amém. Bom fim de semana. Glória a Deus.